E a gente está fechando novembro com uma semana de muitas emoções. Ao longo dos próximos minutos eu vou te falar tudo que a gente pode estar esperando ao longo dessa semana que está chegando agora, além de algumas notícias importantes e relevantes para todo o mercado de criptomoedas que você precisa ficar por dentro. Logo depois da vinheta. E já de cara com o nosso calendário econômico, que especificamente falando nessa segunda-feira não tem muita coisa interessante. Porém, ao longo dos próximos dias, principalmente a partir de quarta-feira, as coisas já começam a intensificar, porque a gente vai ter o PIB dos Estados Unidos, né, que é um dos índices mais importantes quando se trata da própria economia do país, e sem falar que a gente está aí entrando na reta final do ano, né, que é mais ou menos uma época que costuma dar uma aquecida na economia. Isso costuma ser algo que é muito bom para os mercados, né? As ações começam a subir justamente porque tem mais consumo lá dentro dos Estados Unidos. Além do mais, né, no dia 13 de dezembro, eu vou falar isso ao longo das próximas semanas, a gente vai ter mais uma FONC, que vai ser comentado sobre a taxa de juros, e como não houve aumento na última reunião, pode ser que não tenha aumento nessa reunião da mesma forma. Mas esses índices, tal como o PIB, são extremamente importantes porque eles vão dar um parecer sobre o mercado e sobre essa questão da taxa de juros. Novamente, eu acredito que não vai ter aumento na taxa de juros. Deixa eu ver se eu tenho até o indicador aqui, ó. O mercado também acredita, né, em 92% que não terá aumento na próxima reunião. Porém, esses indicadores macroeconômicos provavelmente vão dar um norte sobre quando será o corte na taxa de juros, que está previsto para o meio do ano que vem. E isso sim é um grande estímulo à economia e pode fazer ações e também as próprias criptomoedas dispararem. A gente também vai ter o livro bege, que é divulgado aí ao longo do ano várias vezes, e esse livro bege mostra justamente um parecer da economia, né, com base aí no próprio governo. Então ele tem informações bastante importantes e geralmente quando ele é divulgado a gente tem aí volatilidade no mercado. Então quarta-feira vai ser um dia importante. Quinta-feira, cara, a gente vai ter o PCE, né, que é o índice de inflação que o Banco Central americano mais olha. Então, assim, já está aguardada uma certa redução com relação ao anterior. Vamos ver se isso aí se concretiza. Além do mais, temos pedidos iniciais por seguro-desemprego, que sai praticamente toda semana e é muito importante. E na sexta-feira, né, a gente tem, deixa eu ver aqui, o discurso do Powell, às 13 horas. Vamos ver o que o Powell vai falar. Ultimamente ele não está fazendo muitos discursos relevantes, certo? Mas vale a pena aí acompanhar e aguardar por possíveis volatilidades ao longo disso. Bom, pessoal, vamos falar também um pouquinho sobre ações, né? Porque antes dos ETFs aprovarem, vários investidores eles estão querendo expor ao mercado de criptomoedas de forma tradicional, investindo em ações que têm aí alguma exposição em criptomoeda. Isso está fazendo com que as ações sejam quase que uma posição alavancada para o mercado cripto. As ações da MicroStrategy bateram o maior preço em quase 2 anos, valorizando até mais que o próprio Bitcoin. Você sabe, né? A MicroStrategy é a empresa do Michael Saylor, que vem comprando Bitcoin sem parar desde 2020. E agora, na última sexta-feira, as ações chegaram acima de $500, que era uma métrica que a gente não via chegar desde dezembro de 2021, quando o Bitcoin estava extremamente esticado, né? Batendo ali máximas históricas. Imagina o que pode ser de uma empresa dessas caso o Bitcoin vá fazer novas máximas aí da história, né? Romper topos históricos. Então, a MicroStrategy é uma empresa que vem adotando uma estratégia de sempre comprar mais bitcoins e devido a essa valorização ao longo do ano de 2023, essa estratégia está dando muito certo. Mesmo tendo passado aí por alguns meses de prejuízo, o preço das suas ações dobrou só nesse último mês. Então, ela não só é uma das maiores detentoras institucionais, mas na verdade ela é a maior detentora pública de Bitcoin. Quando o Michael Saylor, né, que é o seu fundador e presidente, vem comprando Bitcoin desde agosto de 2020 como uma proteção contra a inflação. Então, atualmente, essa empresa ela já conta com mais de 150 mil Bitcoins, o que equivale a 4,4 bilhões de dólares aí do seu balanço só na criptomoeda. Então,
Se o Bitcoin valorizar, consequentemente, as ações dessa empresa vão valorizar porque o seu patrimônio está valorizando, óbvio, né? Então, como o Bitcoin subiu, as ações dessa empresa elas tiveram um desempenho maior que o próprio Bitcoin, que subiu mais de 87% ao ano, justamente por ser uma empresa que tem um capital de mercado menor aí que o próprio BTC. E hoje, né, ela tem tanto Bitcoin que ela detém cerca de 0,75% de todo o Bitcoin que existe e vai existir, né? O fornecimento total de Bitcoin em circulação, quase 1% está na mão dessa gigante. E vale falar que não é só ela que está se valorizando, né? Ações aí de mineradoras estão subindo bastante, o que é uma coisa que me preocupa, porque nessa próxima notícia ela é até um pouquinho preocupante, eu vou trazer ela mais resumida. A gente tem aí casos de mineradores que estão supostamente censurando transações de Bitcoin. Então eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da censura, como que ela acontece e será que os mineradores têm todo esse poder de conseguir censurar transações? Bom, a grande questão é que um pesquisador, né, que ele é anônimo, ele é conhecido por esse pseudônimo aqui de 0xb10c. Ele revelou que tem várias pools gigantes de mineração que estão escolhendo barrar transações das carteiras negras. Então, essas pools analisadas são a Via BTC, a Foundry e a F2 Pool, que são 3 das 5 maiores pools de mineração da rede. O que acontece? Os Estados Unidos têm uma lista que chama OFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Então, essa OFAC, esse escritório, ele solta lista onde possui as chamadas carteiras negras. Essas carteiras negras são carteiras aí que supostamente têm envolvimento com mixer de criptomoedas, lavagem de dinheiro, possivelmente, né, ligados a grupos terroristas. Consequentemente, né, também sobre a Rússia, né, a Rússia sofre sanções dos Estados Unidos, então carteiras lá de pessoas da Rússia estão sendo sancionadas. E aí, a obrigação das corretoras é justamente caso receba algum Bitcoin de algum dos endereços dessa lista, esse saldo fique retido porque provavelmente o dinheiro ele foi colocado de forma ilícita. E aparentemente, os mineradores eles estão também querendo barrar transações vinda desses endereços, né? Então, o estudo desse pesquisador justamente considera essas 3 maiores pools de mineração que barraram aí os endereços. Então não vou entrar em muitos detalhes, né? Por exemplo, a Via BTC teve uma transação que não foi incluída, mas tiveram outras transações que também não foram incluídas, o que leva a pensar que essa ficou de fora por questão de taxa. Tinham outras que estavam mais viáveis de estar sendo adicionada aos blocos. A segunda, né, a Foundry USA, ela também deixou uma transação do endereço da OFAC de fora, porém, aparentemente, essa transação ela foi levada em consideração, ela realizou, né, esse pedido, essa pendência para ficar sendo minerada, acrescentada ao bloco, alguns segundos antes do bloco fechar. Então, por isso, ela acabou ficando de fora e no bloco posterior ela foi minerada. Agora a grande questão é a F2 Pool, porque aparentemente a F2 Pool, que é a terceira maior do mundo, ela realmente está filtrando transações. Então foram analisados 4 blocos que ela minerou entre os dias 5 e 22 de outubro e eles estavam excluindo de fato, propositalmente, as transações de um endereço dessa lista da OFAC. Então, assim, isso já aconteceu há alguns anos, foi o motivo pelo qual teve a atualização Taproot, que na época eu fiz até vários vídeos falando sobre isso aqui no canal. O canal estava bem no comecinho mesmo, eu expliquei mais sobre essa atualização que basicamente visa privacidade, certo? Então, permite com que os mineradores não saibam aí meio que de qual lado está vindo a transação. Então, se você quiser, né, ter essa certa proteção, você precisa estar utilizando uma carteira que tenha suporte para criar, né, wallets de atualização da Taproot. Então, além das taxas ficarem mais baratas, você vai ter esse anonimato aí que pode te ajudar a transacionar Bitcoin. E a grande questão é que realmente, cara, ninguém quer que o Bitcoin seja utilizado para atos ilícitos. Isso só atrapalha e queima mais a criptomoeda. Mas a gente está num dilema que não é sobre a questão dos atos especificamente, mas sim numa questão de liberdade. Porque se o governo americano, o OFAC, né, o escritório lá, ele tem poder de lançar
listas onde tem carteiras proibidas e essas carteiras elas podem ser excluídas de transação, cara, significa que o governo consegue controlar o Bitcoin, né? Se, por exemplo, tô levando aqui para um lado um pouco mais extremista, mas vamos supor que você usou um mixer de criptomoedas, ou até mais além disso, né? Um lado mais intenso. Vamos supor que você, por exemplo, está devendo alguma coisa no seu imposto de renda, você alegou que não tem Bitcoin, e eles identificaram que aquele endereço pertence a você e você está fazendo uma transação. E aí seu endereço ele vai para essa lista negra. A mineradora ela pode simplesmente escolher não realizar, não validar nenhuma transação que esse endereço específico esteja fazendo. Isso é, extremamente grave, né? Então a gente está falando de uma questão de censura. Por exemplo, aconteceu há alguns anos atrás, né, lá no Canadá, o governo que congelou as contas aí dos caminhoneiros que estavam fazendo protesto. Eles pararam tudo, estavam protestando, receberam doações de diversas pessoas e as contas que estavam recebendo doações foram congeladas. O que eles fizeram? Receberam doações em Bitcoin e conseguiram contornar. Agora imagina se o governo conseguir utilizar essa ferramenta de sanção dentro das criptomoedas. Será que isso realmente acontece? Bom, na prática é muito difícil. Na verdade, é praticamente impossível. Por quê? Se uma mineradora que fechar aquele bloco escolher propositalmente não está colocando aquela transação, essa transação vai passar para o próximo bloco e eventualmente outra mineradora que for validar aquele bloco, for minerar aquele bloco, vai acabar incluindo aquela transação, né? Ela pode optar por não querer filtrar nenhum tipo de endereço e realizar todas as transações, ela não tem culpa nenhuma disso. Sem falar que as mineradoras que optam por selecionar e excluir, no caso, algumas transações, elas vão aumentar a dificuldade delas de minerar. Eu tenho um vídeo aqui explicando sobre a mineração da mineração de Bitcoin na prática que eu fiz aí ao longo dos últimos dias. Acho que foi semana passada mesmo, ou semana retrasada, não sei. Onde eu falo justamente isso, né? A mineração tem o bloco e você precisa encaixar as transações lá dentro. Então, se você optar por deixar algumas transações propositalmente de fora, a probabilidade de você conseguir chegar no problema matemático excluindo aquelas transações e colocando outras no lugar, enquanto outras pessoas conseguem fazer mais combinações aleatórias utilizando aquela transação, fica mais difícil, né, para quem quiser filtrar algumas transações. Então isso não só congestiona mais a rede, mas vai acabar dificultando as mineradoras que estão propositalmente excluindo aquelas transações. Então elas vão acabar ficando para trás mesmo. E o próprio livre mercado, né, a própria descentralização resolve isso. Então vamos supor, na prática, né, se todas as mineradoras dos Estados Unidos, que são gigantes, resolverem começar a filtrar aí as transações, elas vão ter um gasto maior, porque elas vão precisar de mais poder computacional para conseguir estar competindo de frente com as demais ao redor do mundo que não estão filtrando essas transações. E consequentemente, né, as outras vão minerar mais blocos e o negócio vai ficar inviável para os Estados Unidos. E se todas as mineradoras do mundo eventualmente quisessem fazer isso? Simplesmente vai acontecer mais uma atualização na rede, onde as pessoas vão implementar mais medidas de privacidade, assim como a criação, né, do endereço Taproot, essas novas, essas carteiras da lista da OFAC que vão simplesmente atualizar para o Taproot, vão precisar só fazer uma transação do endereço antigo para o endereço novo e pronto, né, tá feita a questão da prioridade. Que é justamente a maravilha, né, da descentralização, é a maravilha do Bitcoin ser uma rede descentralizada aí e distribuída ao redor do mundo. Mas de fato é algo que isso vem atrapalhar mais os próprios usuários, incluindo os mineradores, do que todo mundo, né? Porque é o tipo de coisa que se os mineradores quiserem fazer, eles vão congestionar a rede, eles vão gastar mais energia, o processo vai ficar lento, consequentemente isso acaba causando, né, uma piora na usabilidade para todo mundo, incluindo eles mesmos. Bom, então o nosso giro macro dessa semana foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, isso é muito importante, né? Se quiser sugerir alguma pauta, alguma notícia, pode me falar ou aqui nos comentários ou então mandar lá no grupo do Telegram, que aí você pode mandar o link, que eu acho que aqui o YouTube bloqueia. Bom, eu vou ficando por aqui, tenha um ótimo dia, uma excelente semana e valeu, galera. Falou!